Parte 3 sobre calor e temperatura, as trocas e propagação de calor. Calor é energia térmica transferida devido à diferença de temperatura, ou seja, é energia térmica que se movimenta de um corpo para o outro, dependendo da temperatura. A temperatura é a agitação das partículas de um objeto ou sistema, que a gente mede com o termômetro que a gente viu no capítulo anterior. Então é diferente, calor e temperatura não é a mesma coisa. A transformação química dos alimentos nos nossos corpos a gente chama de queima. Então, a queima dos nutrientes que a gente ingere libera energia térmica que pode ser medida pelas calorias. As calorias a gente encontra atrás dos alimentos. Elas podem ser expressas em cal, que é caloria, ou quilocaloria. A mais usada é a quilocaloria. O calor, então, ele sempre vai se propagar dos locais de maior temperatura para o de menor temperatura. Essa propagação ela pode ocorrer de 3 maneiras. A gente vai ver cada uma delas: a condução térmica, a convecção térmica ou a irradiação. A condução térmica. Quando a gente coloca uma panela no fogo, as partículas que formam metal no fundo da panela, eles recebem o calor da chama, eles se agitam com mais velocidade e ao se chocarem com as partículas que estão próximas, elas transferem essa energia cinética que é o movimento que elas fazem. Essa agitação térmica ela aumenta pouco a pouco, ela vai do fundo da panela até chegar ao cabo. Geralmente no cabo tem plástico ou madeira para proteção para a gente pegar e não se queimar. Esse processo é condução térmica. Ela depende do material que é feito. Tem materiais que conduzem mais a calor, tem outros que conduzem menos. Um exemplo aqui da barra que está na imagem. Então, onde é que tem a chama, o calor é maior e ele vai se propagando pela barra metálica até chegar na mão. Materiais que conduzem o calor rapidamente são chamados de condutores térmicos. Os metais, eles são bons condutores térmicos, por isso é usado em panela. Ela aquece rapidamente para fazer a comida. Materiais como madeira, gelo, plástico, vidro, cortiça e ar são maus condutores de calor. Aí eles são chamados de isolantes térmicos. Por isso, quando tocamos no metal, a temperatura do ambiente, sentimos ele frio. O metal frio porque ele já perdeu o calor que ele tinha para o ambiente e já ficou a temperatura ambiente que é mais fria. As roupas de lã funcionam como material isolante. Elas impedem a troca de calor com o ambiente. A gordura debaixo da pele de alguns animais, como exemplo a amostra da imagem, o urso também usa isso, a baleia também, eles ajudam a diminuir a perda de calor, ou seja, eles funcionam como isolante térmico, já que eles não têm roupa, eles usam essa gordura debaixo da pele. A convecção térmica. Nos líquidos e nos gases, o calor ele pode se propagar por convecção. Ele é um processo de transferência de calor no qual há deslocamento de matéria de uma região para outra. Como é que acontece isso? Quando a gente põe uma panela ou uma chaleira com água sobre a chama no fogão, à medida que a água próxima do fundo da chaleira é aquecida, ela se expande, ela se torna menos densa que a água fria que está acima. Essa água mais quente, que é menos densa, ela sobe, e essa da parte mais fria, ela vai para o fundo, que ela é mais densa. Se a gente continuar aquecendo, esse movimento ele se torna contínuo, como na imagem aqui ao lado. A gente pode ver, então, as setas vermelhas representam água quente e as setas azuis água fria. Então, ela vai circulando conforme vai aquecendo a água. Esse movimento, então, que vai acontecendo de circular essa água, trocando do quente para o frio, a gente chama de corrente de convecção ou corrente térmica. Essas correntes elas são importantes para algumas aves, o urubu é um exemplo, e os aviões planadores. Eles se aproveitam dessas correntes ascendentes de ar quente, que o ar quente sobe, e daí o animal, ou o avião no caso, sobe junto, daí permanece voando por horas. As geladeiras e os ar-condicionados também funcionam com esse princípio. Aqui na imagem do ar-condicionado, então, o ar frio que sai dele desce, empurrando o ar quente para cima, que daí vai para o ar que resfria esse ar, joga o ar quente para fora, e pega o ar frio e joga para dentro e vai circulando, então, na forma da corrente. Por fim, a irradiação, então. A energia radiante emitida pelo Sol viaja cerca de 150 milhões de quilômetros e aquece o nosso planeta. Esse processo é chamado de irradiação. Ele pode acontecer, inclusive, no vácuo, que é o caso do universo. Ele passa pelo universo até chegar na gente e vai percorrendo o vácuo. Todos os corpos emitem, por exemplo, radiação infravermelha. Ela é uma radiação percebida pela maioria dos seres vivos na forma de calor.
É pela radiação que sentimos o calor transferido de uma vela ou lâmpada para o ambiente. Se a gente colocar a mão próximo da vela ou próximo da lâmpada, a gente sente o calor. É por causa da irradiação. A intensidade da radiação infravermelha é maior quando é maior a temperatura do corpo. Nessa imagem, a gente vê a radiação infravermelha saindo do corpo de uma pessoa. Isso é bem comum em filmes e na TV aparece bastante. As partes mais quentes são as vermelhas, laranjas e amarelas. As partes mais frias são roxa, verde, azul, até chegar no preto na ponta dos dedos. Existem alguns animais que eles usam esse tipo de percepção para caçar. Algumas serpentes, elas localizam as presas pela essa radiação infravermelha. Eles observam um animal que tem essa radiação, daí eles vão lá e caçam o animal. A garrafa térmica é um bom exemplo que usa as 3 formas de propagação de calor para evitar essa perda de calor. Ela tem parede de vidro espelhada, que daí ela evita a perda por irradiação. Ela tem uma parte que é de vácuo, aí ela evita a perda de calor por condução e convecção. Tem uma parte também que tem ar, que daí ela evita a perda de calor por convecção. E daí tem a tampa, que também evita a perda de calor por convecção.